Bom, então vamos lá a isto. Uh, as diferentes abordagens à monitorização de vibrações. Elas podem ser, a monitorização de vibrações pode ser feita em permanência ou pode ser feita com equipamentos portáteis de forma temporária. A aquisição de dados pode ser feita em contínuo nos sistemas permanentes ou então de forma intermitente, também com sistemas impermanentes e ou portáteis. Por definição, os portáteis nunca são, não fazem aquisição em contínuos. Os tipos de dados podem ser escalares ou matrizes. Quando falamos, quando falamos de escalares, falamos de níveis globais de vibrações ou uma aceleração. Quando falamos de matrizes, falamos de formas de onda, espectros de frequência e por aí afora. Os alarmes podem ser de nível ou de tendência, portanto, valores absolutos, ou podem ser relativamente a uma variação do seu nível. Uh, Depois, normalmente, definem-se dois alarmes, o alerta e o perigo. Nos sistemas de monitorização permanente, o perigo está associado ao disparo da máquina. E o objetivo desta monitorização pode ser proteção, ou seja, o sistema de monitorização, quando o valor ultrapassa um determinado valor, faz parar a máquina, ou de apoiar a decisão, que é, por exemplo, o caso de equipamentos portáteis, ou quando o sistema de monitorização não desencadeia automaticamente a paragem das máquinas. E porquê a instrumentação em permanência? Para apoiar a tomada de decisão, para as máquinas é suposto estarem a funcionar. Agora, quando uma pessoa está perante sintomas de avarias e tem que decidir se a vai parar ou não a vai parar, ou seja, se ia arriscar arrancá-la de novo e parti-la toda, ou vai para uma intervenção que pode ser demorada, bom, aí precisa de informação para tomar decisões. Criar acessibilidade em máquinas que não estão em sítios acessíveis que possam ser inspecionadas, para detectar avarias que evoluam rapidamente. Este é, sobretudo, o caso de turbomáquinas. Para implementar técnicas que são impossíveis de implementar de outra forma, por exemplo, quando se pretende ver fenómenos transitórios ou instrumentação, ou está lá ou não está, não é? Reduzir custos de inspeção. Há situações em que efetuar a inspeção de forma manual é complicada ou cara. Garantir qualidade de produto, por exemplo, é o típico das máquinas de papel em que não se quer que as esperanças vibrem para garantir a uniformidade da espessura do papel. E depois, o tema que nos traz aqui hoje a todos, para proteger a máquina de esforços excessivos associados a vibrações. Agora, antes de passar aos sistemas de monitorização permanente, protetivos, vou mostrar aqui dois exemplos de sistemas que não são protetivos. Por exemplo, esta caixinha que a A3800 que eu apresento aqui é uma carta de 16 canais, é uma caixa de 16 canais, em que as medidas são feitas 4 a 4, ou seja, é multiplexado. Portanto, as medições têm um intervalo mínimo de alguns segundos. Se estamos, por exemplo, perante modos de falha que evoluem em intervalos inferiores a isto, como é, por exemplo, alguns modos de falha de turbomáquinas, esta máquina não recolhe informação com uma frequência de aquisição suficiente para proteger as máquinas. Nós vamos ver à frente que, para proteger as máquinas, o intervalo de aquisição mínimo
é um décimo de segundo que isto ocupa. Nós fornecemos este sistema para três fábricas de cimento de um grande fabricante nacional, onde estão instaladas 40 unidades deste tipo, com 640 canais de monitorização de equipamentos críticos. Mostramos aqui duas configurações, uma configuração com fios tradicional, uma configuração em que a transmissão entre a unidade de aquisição e a rede industrial é Wi-Fi. Não é bem portanto, não é um sistema wireless, mas já tem partes wireless. E temos aqui outro sistema que não é protetivo. Este sistema foi fornecido para uma central nuclear em Espanha, para algumas máquinas cujo acesso é muito complicado. É complicado em termos de autorizações. Ir lá é meio-dia de autorizações. E então o utilizador preferiu implementar um sistema de monitorização permanente, neste caso um sistema de monitorizações wireless, em diversas bombas e ventiladores, que são todas máquinas grandes e críticas. Uh, Portanto, aqui à direita vemos os sensores de wireless, aqui uma gateway, isto vai com um servidor. Este servidor, portanto, neste caso a gateway tem um cartão de telemóvel e o servidor está na internet. E isto, por exemplo, onde em instalações onde a segurança informática seja crítica, isto foi um fator muito importante na opção por este sistema, porque todo este sistema está separado da infraestrutura informática fabril. O servidor é fornecido por nós e alugamos ao ano. Portanto, aqui vemos um gráfico em que se vê os espectros de frequência, vê-se a tendência, vê-se um espectro individual, vê-se aqui as medidas, a estrutura e por aí afora. Estes são dois casos de sistemas de monitorização permanente não protetivos. Este sistema está a medir de meia hora. Para máquinas com avarias lentas é mais que suficiente, não é? Para uma turbomáquina, não é. Bom, e então vamos lá aos, aos tipos de sistemas de monitorização permanente protetivos. Historicamente, este foi o primeiro. Eu não sei se isto hoje em dia, ainda hoje, é, é fornecido com algumas máquinas, mas onde é que se via isto? Via-se nas grandes torres de arrefecimento, e depois isto tinha um ímã e tinha uma mola, e quando a aceleração ultrapassava um determinado valor, uh, a força da mola ultrapassava a força do ímã, ele abria e fazia parar a máquina. Eu não sei se isto ainda hoje é fornecido, mas historicamente foram os primeiros sistemas de proteção de vibrações. Hoje em dia, há muito tempo que ninguém nos pede uma proposta disto. Agora, o sistema de monitorização de vibrações mais popular, por ser o mais económico. E, e temos muitas solicitações para implementar isto. E onde é que vemos isto? Isto muito. Em, em, em estações de bombagem. A estação de bombagem tem lá um grupo de bombas, que podem ser muito grandes, com muitos megawatts, com alguns megawatts, ou podem ser centenas de quilowatts, mas máquinas grandes, de qualquer maneira. Mas estão desertas, sempre desertas. Ou seja, ou alguém olha por elas, se ninguém vai lá, elas partem-se todas. Normalmente, hoje em dia, estas estações de bombagem têm um DCS sofisticado,
autómatos existem muitos. Então, em que é que consiste este sistema de monitorização? Temos um transmissor de vibrações, que é um acelerómetro, mas com saída de 4 a 20 miliamperes, que dá para ser diretamente ligado ao PLC. E no DCS, o DCS faz a medida e, em casa disso, para a máquina. Hoje em dia, todos os DCS, ou a maioria dos DCS, não sei se todos, mas imagino que sim, têm a capacidade de fazer análise de tendência. Portanto, este sistema disponibiliza um belo gráfico com a tendência dos níveis de vibrações e, caso se pretenda, automaticamente faz a paragem. A beleza disto tudo é que os autómatos têm que existir, portanto, caso seja necessário, a única coisa que é necessário é introduzir mais canais no autómato e, e estes sensores fazem o trabalho. Posso-lhe dizer que um sensor deste tipo custa cerca de 170 euros e, portanto, isto mais que se justifica em qualquer máquina de alguma dimensão. Bom, e depois, se não querem usar os PLCs por alguma razão, existem os sistemas dedicados. E que eu ponho aqui três por ordem de sofisticação. O sistema mais simples é baseado em sinais 4 a 20 e não é um PLC, porque se calhar vocês não querem usar o PLC ou têm um PLC antigo, seja a razão que for. E então, existem destes sistemas de um só canal, por exemplo, para uma torre de arrefecimento, se calhar chegava. Temos também sistemas multicanal. Se for, mas isto são sinais de 4 a 20 miliamperes. E depois temos aqui dois sistemas baseados em sinais de AC, ou seja, dois sistemas que permitem fazer análise de espectro de frequência. O sistema, o topo de gama, que é os sistemas usados na indústria petroquímica e de energia, de acordo com a norma API 670, que nós vamos falar um bocado, e depois sistemas mais simples que não cumprem todos os requisitos da norma API 670, mas são sistemas protetivos. E, portanto, estes sistemas têm a característica de não serem multiplexados. São sistemas que estão a vigiar o sinal em contínuo com a frequência de pelo menos um décimo de segundo. Porquê os sistemas não multiplexados? As máquinas que se encontram, as maiores máquinas que se encontram na indústria são, são turbomáquinas. Bem, são os grupos geradores de energia. Nestas máquinas existem avarias com evolução muito rápida e para proteger efetivamente a frequência de inspeção de medição tem que ser eh, não multiplexados. Aqui temos aqui a descrição dos sistemas baseados em sinais de 4 a 20. Em cima, este aqui é um sistema muito simples. Isto é um ecrã e dois relés. Portanto, quando vocês não quiserem ligar este sensor de 4 a 20, qualquer que seja a razão, uh, tem uma caixinha destas que dá uma indicação local do valor medido e tem dois relés, portanto, se o valor ultrapassar, é, tem duas saídas para relés. Quem quiser uma coisa mais sofisticada, temos aqui os monitores da Simex, que, por exemplo, já suportam uma quantidade de canais significativa e depois têm ligação modo bus. Ou seja, se vocês quiserem
no vosso DCS ter os valores destas medidas sem encherem aquilo de cabos, portanto, metem isto ao pé da máquina e depois ligação modo luz e no DCS, na sala de controle, estão a ver isto tudo. Isto também, também é do mais económico que há. Bom, agora, mas a gente quer ver espectros de frequência. Bom, queremos ver frequência, temos aqui este sistema de Andais, que já tem 16 canais, tem, nós vemos aqui que também já tem um relé de saída por canal, e depois, no servidor, podemos ver níveis globais, podemos ver espectro de frequência, podemos ver formas de onda, isto também dá para ver transitórios, ligar a tacómetros, ou seja, já tem ferramentas poderosas de diagnóstico. É, evidentemente, mais caro. Agora, se, por exemplo, chegarmos à indústria petroquímica ou da maioria da energia, eles eh, vão considerar que isto é insuficiente por N razões. Ah, todos os canais são medidos em simultâneo, é possível implementar técnicas de diagnóstico avançadas, órbitas, linha de vento Veio, S-Max e tudo mais, 16 canais AC, DC, tacómetros, e depois tem saídas 420 e relés. Bom, e chegamos finalmente aqui aos monitores API 670, de acordo com a norma americana API 670. Uh, Originalmente, eles foram feitos, pensados uh, para turbomáquinas em refinarias, portanto, as refinarias e a indústria petroquímica trabalha durante o desafio, tem múltiplos acionamentos grandes que são turbinas a vapor e os sistemas mais simples, de monitorização mais simples, tinham uma fiabilidade inferior à fiabilidade da máquina que iam monitorar. Então, se o objetivo era ter aquilo não sei quantos anos a funcionar, a sua fiabilidade é insuficiente. E então, para definir normas, os fabricantes juntaram-se na associação no American Petroleum Institute e definiram um standard com requisitos de fiabilidade, de maneira a que, quando especificassem queremos um monitor de acordo com o API 670 para esta turbina ou para este compressor ou para o que fosse, toda a gente sabia o que era. Ou seja, com muitas outras normas, especifica-se a norma e já não é necessário ser um especialista, o super especialista da batatalina para isto tudo, para transmitir o que é que se pretende. Portanto, foram pensados para turbomáquinas, com estimações de tal notificação, e com múltiplos requisitos, múltiplos, aliás, são quase todos destinados a assegurar a fiabilidade. Bom, a última revisão desta norma é de 2014. E só para não pensar, opa, tem 256 páginas. Porquê é que eu escrevo que tem 256 páginas? Eu vou aqui apresentar 4 ou 5 slides com o que, na minha opinião, são os requisitos mais importantes. Mas quem se quiser meter a sério nisto, tem que tem que dedicar um bocado de tempo, tem que ter a norma, tem que estudar um bocadinho, porque isto aqui não é mais que uma ensaboadela. Portanto, hoje em dia, esta norma cobre múltiplos sistemas de proteção de máquinas. A norma é sobre sistemas de proteção de máquinas. Não é sobre sistemas de proteção de máquinas com vibrações. É sistemas de proteção de máquinas. Portanto, sim, senhora, fala de vibrações do veio, vibração da carcaça, mas fala também da posição, da velocidade de rotação,
fala da queda de haste de pistão em compressores alternativos, sobre velocidade, fala de suros em compressores e temperaturas e sistemas de mitigação de temperatura. A primeira edição, que é de 1976, portanto, está quase a fazer 50 anos. Isto não veio de ontem. E como eu referi, foi impulsionada pela necessidade de estabelecer um mínimo comum para estes sistemas. A primeira coisa é garantir que os sensores de um fabricante funcionam com o sistema do outro, uh, para standardizar toda a instrumentação utilizada para facilitar a gestão de peças sobressalentes em armazém, coisas desse género, e cobrir apenas medição de vibrações e posição axial de turbinas. Em 86, juntaram a medição de temperaturas das fumaceiras. Em 93 foram adicionados os acelerómetros, porque ela originalmente também era só de paucímetros. Em 2000, uh, uh, as 500 mil referências que decorriam da tecnologia ser analógica foi substituída pelos requisitos associados à tecnologia ser digital. E depois ela cresceu tanto que em 2014 foi reorganizada de maneira a ser mais legível e hoje em dia chega às 256 páginas, que que é fantástica, uma leitura fantástica para quem tem insónias. Bom, e então vamos aqui a conceitos importantes desta forma. Hoje em dia, em máquinas grandes, uh, 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 quem protege as máquinas em máquinas grandes quer ter informação de diagnóstico. Porquê? A razão é óbvia. Pronto, há uma proteção para a máquina. E se não há informação de diagnóstico sobre o que aconteceu, o utilizador está perante duas opções. Ou abre a máquina e está para semanas ou meses numa máquina grande e corre o risco de não encontrar nada e ter sido um disparo, sabe-se lá porquê, ou arranca e destrói a máquina. Ou seja, isto é uma escolha intimidante, uma máquina grande. Então, o pessoal quer níveis globais, quer gráficos de diagnóstico, quer aquelas todas tecnologias sofisticadas que permitem acompanhar arranques e paragens, de maneira a, quando toma uma decisão, ser uma decisão fundamentada, que nem põe em risco a máquina, nem que implique imediatamente uma paragem de meses, que pode ser muito inglória. E, portanto, uh, os hoje em dia, os dois sistemas de proteção e de diagnóstico tendem a coexistir. Agora, a norma exige que eles sejam completamente separados para a avaria não, para a avaria da parte de mitigação de condição não intervir com a parte de proteção. É o princípio de segregação. Outro requisito importante é que os loops de proteção são por cabos, não há Wi-Fi. Como aquilo tem que ser quase instantâneo, portanto, os ciclos de medida são décimos de segundo, e há avarias que contam até 3 ou apagou-se, partiu toda. A comunicação entre o monitor e o dispositivo de paragem tem que ser cableado. Não pode ser feito por Modbus ou Wi-Fi ou o que for. Não pode ser. Um problema num canal não pode afetar os outros canais.
Ou seja, avaliou-se um canal, os outros todos têm que estar a funcionar. Não é? Por exemplo, em esfumaçeiras de policarbono, tipicamente tem dois canais de paucímetros. Portanto, se avaria um, o outro continua a ter ativo. Frequentemente também se vê fontes de alimentação redundantes, as alimentação dos Açores tem que ser individual, também tem que ser individual. Este é um, um conceito muito importante. A comunicação digital tem que ser completamente à parte das funções de proteção. Hoje em dia, toda a gente quer sinais digitais por modo búzio, ou OPC, ou o que for, no DSS e no PLC, e tornou-se a maneira standard de apresentar estes sinais nas salas de controle. O que está aqui escrito, sim senhora, pode ter isso tudo, mas a proteção é outra coisa, é um negócio à parte. E, simultaneamente, é um requisito da norma que para cada canal exista uma ficha BNC que eu chego lá como equipamento de medida e vejo o que é que ele está a medir. E existe um requisito que estes canais de medida estejam protegidos do canal do sensor por um buffer, de maneira a quando eu me ligo para fazer as medidas, não possa injetar um sinal no cabo do sensor, depois vou para o monitor e provoque a paragem da máquina. Bom, a intercambiabilidade. Deve ser possível substituir físico e eletricamente os componentes do sistema de proteção de máquinas em si, sem sair dos requisitos de precisão de medição. Bom, isto aqui eu acho que não escrevi na apresentação, mas eles dizem alguns que eh, dizem alguns que quando há uma avaria, uma carta não podem ser afetados mais de quatro canais. Onde é que eles vão? Eles vão com isto ao swap, que é, portanto, um monitor tem diversas cartas e eu tenho que ter a capacidade de mudar essa carta sem desligar o monitor e sem afetar todos os canais do monitor. Qual é a grande implicação disso? Como os canais são configurados um a um, eu, quando ponho essa carta, tem que existir uma memória no monitor, alguns, onde estão as configurações todas, e eu, quando ponho lá essa carta, as configurações que estão na memória do monitor vão para a carta e ela automaticamente está a medir. Ou seja, eu não tenho me ligado ali para configurar aquilo tudo. Outro requisito muito importante é indicações de falhas. Tem que haver falhas de cartas, falhas de canais, falhas de comunicação digital e por aí afora. E então, o monitor API 670, que vemos aqui a imagem, tipicamente em funcionamento parece uma árvore de Natal, porque está cheio de luzinhas a indicar, por exemplo, associado a cada canal está uma luz verde a indicar que o canal está a funcionar adequadamente. Depois, aqui em cima, temos luzes de carta, em que a carta indicam que a carta está a funcionar adequadamente. Aqui vemos a luz vermelha a dizer que a carta não está a medir, se calhar a máquina está parada ou outra coisa qualquer. Depois aqui temos duas fontes de alimentação com múltiplas luzinhas a indicar a sua condição no funcionamento. Por exemplo, neste caso, temos aqui a carta de diagnóstico que pega nos sinais de cada um destes canais e faz os espectros, a análise, as órbitas, os bódes e por aí afora. Por exemplo, neste monitor, a separação é feita por haver uma carta dedicada ao diagnóstico separada
das cartas de proteção. Estas cartas aqui são de proteção. Esta carta aqui é a carta de comunicação digital, Modbus, e vemos aqui também a sua sinalização. Portanto, estes monitores do API 670 parecem uma árvore de Natal. E depois, outra maneira de identificar que são API 670 é que têm, tipicamente à frente, fichas BNC que nunca mais acabam, porque é obrigatório disponibilizar o sinal de cada um dos canais de medida. Por exemplo, quando uma pessoa está desconfiada que há um canal que está a medir mal, a primeira coisa que se faz é ir a esta ficha de BNC e ver a tensão AC e DC, a ver se ela está dentro do que é suposto para aquele canal de medida. Para além das informações dos canais, o próprio monitor tem que informar se está a funcionar adequadamente. Ou seja, também o monitor tem um relé que normalmente vai para o PLC que diz estou a funcionar bem ou que tenho um problema. O monitor, as cartas, cada uma das cartas tem um relé de avaria, portanto, normalmente existe um relé comum para assinalar a avaria de uma das cartas, portanto, esse relé comum das cartas está ligado às saídas da carta de sinalização da avaria de cada carta, está ligado a um relé, para além dos relés de alarme e de disparo associados a cada carta, e por aí afora. Também avisam página do sistema. Estas cartas uma pessoa tem a possibilidade de interromper a função de proteção. Isto, para, por exemplo, para operações de manutenção e por aí afora. Outro requisito importante portanto, que eu já indiquei, é a indicação, a monitorização do funcionamento do próprio monitor, com condições lógicas. E aqui, o que é que eu vos mostro aqui neste, neste, neste desenho? Eu tenho aqui uma combinação de condições para me acionar um relé quando há uma avaria. Tenho aqui a verificação do sensor not OK. Esta carta tem só dois sensores. A posição de uma X da X. Sensor não OK, sensor não OK e MPC RAM. Portanto, se isto não acontecer, acionou o relé. E vemos aqui uma combinação lógica de e não. O API, isto aqui, por exemplo, mostra como é que eu faço a monitorização para um relé da condição de funcionamento da carta. Tipicamente, quando eu for definir como é que se faz a atuação do relé, eu vou dizer que ele para atuar no relé de paragem, tem que verificar se o sensor está bom, se a carta está boa, e se estes dois estiverem boas e o valor medido ultrapassado o valor de disparo, ele aí acionou o disparo. Se o sensor não estiver bom, ele não aciona o disparo, que eu ponho esta combinação de condições para acionar o relé. Portanto, isto da votação lógica é muito importante e é obrigatório nos sistemas API. Isto do tempo de 100 milissegundos foi introduzido quando se passou do analógico para o digital. Antigamente, no analógico, cada canal era em contínuo por definição. Quando se passou para o digital, a primeira coisa que faz é definir o sinal analógico e a mostrá-lo com uma determinada frequência. Portanto, o digital, por definição, não é contínuo, é mostrado. E então surgiu o requisito
Certo, sim senhor, isso é tudo medido, mas tem que se fazer uma medição de décimo em décimo de segundo para haver condição para se proteger a máquina. Por exemplo, este monitor Mackie, eh, as medições no domínio do tempo, por exemplo, uma amplitude de pico-pico, são feitas de 20 em 20 milissegundos. Hoje em dia, um requisito muito importante é a cibersegurança. Qualquer informático, se vocês quiserem ligar isto ao sistema de fábrica, pergunta logo pela cibersegurança. Antigamente isto não existia, mas hoje em dia tornou-se comum os monitores terem uma chave física. Ou seja, eu para desbloquear e poder efetuar configurações do monitor em campo, tenho que introduzir uma chave física e rodá-la. Ou seja, o hacker lá na Rússia ou na China, onde for, não consegue mudar a configuração do monitor e mandar a máquina abaixo. Porque para se mudar as configurações, tem que ser daqui e rodar a chave. Ah, simultaneamente, por exemplo, vejam aqui esta luzinha, que tem aqui um cadeado, ela está-me a indicar que o cadeado está fechado. Eu, para mudar a configuração aqui, tenho que carregar neste botão, aqui, e desbloquear este cadeado. E isto é feito fisicamente, não dá para fazer remotamente. Portanto, isto é muito importante para a cibersegurança e hoje em dia é um requisito do API. Uh, Outro requisito é identificar a sequência de eventos no monitor, portanto, um sistema API tem que ter um sítio onde haja um log, um registro dos eventos, para se poder identificar o que é que aconteceu, a ordem dos eventos. Eu tenho aqui um print screen de um registro destes eventos. Outro requisito, como isto foi pensado para turbomáquinas, que podem, normalmente funcionam acima das velocidades críticas e que têm uh, níveis variáveis de vibrações durante o arranque, e, e não só isso, máquinas de velocidade variável que em cada regime têm níveis de vibrações diferentes. Uh, 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 o API diz que é obrigatório ter o trip multiplier para eu, durante o arranque, poder passar as velocidades críticas sem ele ir abaixo. E este trip multiplier pode ser invocado pelo autómato automaticamente através de uma entrada no sistema. Ou seja, isto não precisa de ser feito manualmente. Isto já não é um requisito API, mas é um requisito que vem de normas de monitorização de vibrações, por exemplo, para máquinas hídricas, especialmente as de bombagem, eles exigem monitoragem adaptativa, ou seja, vocês imaginem um gerador hídrico, mas que também pode ser bomba, que hoje em dia está na moda e os grandes são todos assim. Ele pode estar a bombar e pode estar a turbinar, e depois com múltiplas potências. E pretende-se que a máquina seja protegida em cada um desses regimes. Portanto, então diz que há uma monitoragem adaptativa. E, portanto, o monitor recebe um sinal que indica se está a bombar, se está a turbinar, qual é a potência, e através desses parâmetros metem-se níveis de proteção diferentes. E pronto, aqui temos uma arquitetura típica de um sistema protetivo.
isto não precisa de ser API, hoje em dia os sistemas modernos são todos assim. Vemos aqui, entram aqui os sinais AC no monitor, tem saídas analógicas para alarme e disparo. Vamos lá ver, as de disparo são analógicas, as de alarme hoje em dia podem ser por comunicação digital, portanto, as de alarme são para informação. Não precisam de ser analógicas, podem ser digitais. Podem ir aqui por Modbus. Modbus também tornou-se uma banalidade e, e depois é normal haver uma rede, aqui a rede das vibrações, e depois haver a rede da industrial, e depois no monitor tens acesso aos dados de diagnóstico, às tendências, ou às configurações, enfim, tens acesso remotamente ao monitor de vibrações. Bom, e pronto. eh, Isto era o que eu tinha a falar. Terminei a apresentação. Estão-me a ver Victor, o que é que estão a ver agora? Estamos a ver a primeira página da apresentação, o primeiro slide. Eh, então, ok. Interrompo o E agora? compartilhamento. Bom, se alguém quiser fazer perguntas, é o momento. Ninguém tem perguntas? Luís, pá, não tens nenhuma pergunta, sabes tudo, pá. Fantástico. Bem, eh, se ninguém tem perguntas, eu dava por aqui encerrada esta sessão. Não é E nenhuma pergunta, mas é mais uma observação da cibersegurança. diz lá, Nos Estados Unidos já sofreram alguns ataques que puseram em risco uma população ou um exato. sistema. Já, e no Canadá Ataques também. grandes. E no Canadá também, Sim. exato. É por isso que é por isso que isto, a cibersegurança, hoje em dia, quando é para ligar qualquer coisa nova à rede industrial, a malta da cibersegurança está lá de faca afiada e ninguém liga nada sem aquilo passar pelo crivo deles. Não tem muito a ver com as vibrações, mas o pessoal das vibrações, da manutenção ou da engenharia ou quem for, quando quer ligar à informática industrial, tem que viver com isso, porque tornou-se uma banalidade. Sim, senhora. Se não há mais perguntas, eh, agradeço o interesse de todos. Eu vou pôr este webinar no nosso canal do YouTube e vou enviar um link a todos eh, para essa gravação. Prontos? Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde.